No café da manhã que teve com jornalistas, o presidente Lula estava com uma missão muito clara. Com a voz serena e com um misto de relaxamento e ironia, Lula precisava fazer chegar às manchetes as boas notícias do seu governo. Antes que o presidente falasse, quem fez as vezes de chefe de reportagem foi o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação. Ele lamentou que na véspera, no dia do anúncio de um grande pacote de crédito para microempreendedores, os veículos da imprensa tenham escolhido falar só da bronca que Lula deu em ministros como Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. Se você não viu, o pito de Lula foi no sentido de pedir que Haddad largasse os livros e falasse mais com parlamentares, e que Alckmin fosse mais ágil. Ele pediu também para Wellington Dias e Rui Costa conversarem com deputados e senadores. Pimenta reforçou que se tratou de uma brincadeira e que qualquer um de bom senso teria percebido isso e escolhido manchetar o programa do governo. Depois, Lula ainda buscou contemporizar com os repórteres ali presentes, dizendo que entende que não são eles que escolhem a manchete e que o jornalista que faz isso, que escolhe a manchete, precisa pensar em como vender seu jornal. O que não é exatamente assim, tá? Com as exceções que sabemos que existem, o repórter vai a campo e volta com um enfoque que considerou mais relevante daquela história, o que a gente chama de lead. É isso que encaminha o que vai ser a manchete. Mas o ministro Pimenta é jornalista e certamente sabe como é que funciona a escolha do que se vai publicar, do que é prioridade. Se ele analisou detidamente todos os jornais e portais da imprensa tradicional, encontrou lá, sim, em todos, reportagens sobre o programa Acredita e o desenrola para as empresas, para pequenas empresas. No dia seguinte, ainda vieram várias outras matérias naquele modelo Entenda ou Avaliam Especialistas, e quase todas sob a editoria de economia. Mas a fala de um presidente da República, por óbvio, é sempre, acima de tudo, política. E Lula estava numa segunda-feira de particular pressão quando chamou a atenção de seus ministros. Primeiramente, vamos lembrar a máxima de que brincadeira não é mentira, né? Ao contrário, normalmente se disfarça uma verdade incômoda de brincadeira para ela ficar mais palatável. Segundo, Lula estava realmente numa sequência de embates com o Congresso e, ao pedir mais interlocução de seu time com os parlamentares, protagonizou o famoso sentiu. Mais sintomático ainda é pedir isso aos titulares de pastas que não são da articulação política do Alexandre Padilha, com quem já ficou claro que Arthur Lira, por exemplo, não quer mais papo. Terceiro, Lula também vem de uma sequência de pesquisas de opinião que, se não são catastróficas, revelam, no mínimo, que a percepção de uma parcela muito expressiva da população sobre o seu governo não vem melhorando. A mais recente, de domingo, aponta justamente a economia como ponto de descontentamento e, mais especificamente, o controle da inflação. Então, ao convocar Haddad e Alckmin, dois ministros de pastas da área econômica, Lula sinalizou claramente que precisa fazer a economia andar mais e melhorar mais rápido. Cá entre nós, tudo isso é notícia, sim. E ainda existe um conceito jornalístico de que boa notícia não é notícia, que, embora deva ser questionado, e aqui no meio a gente questiona, é sedimentado nas redações. Talvez não de forma tão estanque, mas com a noção de que uma tragédia, uma crise, um problema é mais jornalisticamente relevante do que o anúncio de um programa de governo, ainda que ambos vão chegar às homes dos sites e às páginas dos jornais. Isso é assim desde sempre. O próprio presidente Lula fez questão de se lembrar de uma conversa que teve com jornalistas décadas atrás, porque andava incomodado com as manchetes negativas contra o PT naquela época. Eram gigantes do jornalismo. Clóvis Rossi estava lá, Ricardo Couto organizou o encontro. Abre aspas, a lição que eu aprendi, diz Lula, é que se a gente não quer uma manchete negativa, a gente não pode dar pretexto para tal manchete. Então, é preciso que a gente pense o que vai falar, porque tudo que a gente vai falar pode virar manchete. É verdade, presidente. Jornalista tem esse defeitinho de se apegar ao que é dito pelo presidente da República e noticiar.
Por um lado, a crítica é válida, porque o jornalismo puramente declaratório empobrece a cobertura e, em última instância, a política. Cobrem-se mal as políticas públicas, a política mais chata e burocrática, por assim dizer. Por outro, é ingenuidade acreditar que uma frase da maior autoridade do país, em tom de brincadeira ou não, convocando seus ministros a atuar de certa maneira com outros poderes, não é de extrema importância. Lula sabe disso, mas como eu disse ali no começo, ele tinha uma missão com os jornalistas hoje, tentar atravessar as polêmicas e conseguir comunicar aquilo que considera feitos relevantes de seu governo, para além das submanchetes. E talvez esse seja o maior desafio do seu governo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Aqui a gente acredita em jornalismo que cobre o que é bom, que aponta o que tem que ser criticado, sempre buscando o diálogo e a convivência entre quem pensa diferente. Se esse é o tipo de jornalismo que te interessa, assine o Meio. São só R$15 por mês. A pesquisa IPEC divulgada no domingo não destoou tanto das anteriores. A avaliação do governo Lula 3 segue ruim em 3 áreas em especial: inflação, segurança pública e saúde. Isso também não é muito diferente da insatisfação dos brasileiros em outros governos, ou de maneira geral. Esses pontos sempre são os de maior preocupação da população e costumam se alternar entre si ali no topo. Por algum tempo, o combate à corrupção passou a aparecer ali no top 3, mas não mais. E a educação, outro tema de recorrente preocupação, é a única de 8 áreas em que o governo Lula foi mais bem avaliado do que mal. É claro que isso mexe com Lula. Ele escolheu uma ministra para a saúde com um super renome, que dirigia a Fiocruz, espécie de trincheira antinegacionismo, e que é um dos alvos preferenciais do Centrão. No meio disso vem uma epidemia de dengue, denúncias de irregularidades na pasta, expansão do movimento anti-vacinas. Na segurança pública, então, o problema é estrutural, histórico, com uma quantidade sem fim de nuances e questões regionais, e com a esquerda também historicamente perdida, repetindo fórmulas de endurecimento das polícias, coisas assim. A fuga de 2 detentos perigosos de um presídio federal em Mossoró também não ajuda em nada. O atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou essa semana que pensa em constitucionalizar que a União tenha o papel de coordenar a política de segurança de estados e municípios. Olha, se ele colocar o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, para funcionar como foi prometido, já vai ser um grande passo. Mas esse é sim um debate válido. De qualquer maneira, além dos problemas que cada pasta tem por sua própria condução, em ambas as frentes o governo ainda enfrenta, para piorar, muita, mas muita fake news nas redes. Isso, no mínimo, distorce o que eventualmente é feito de bom pelo governo. O governo também enfrenta uma atuação pesada do Congresso, mais conservador do que nunca e com maior apetite pelas verbas da saúde do que nunca. É claro que o governo precisa melhorar nessas 2 áreas, inclusive se quiser se manter competitivo eleitoralmente. Precisa melhorar tanto a sua atuação quanto a comunicação. Agora, na economia, discorde-se ou não da linha adotada pelo ministro Haddad e por Lula, é onde o Planalto considera que tem mais resultados positivos a mostrar. De crescimento acima do esperado, a maior renda média dos brasileiros, a redução da desigualdade, a investimentos anunciados por diferentes setores, Lula sente que tem capital a explorar politicamente. E aqui, o que vem trabalhando contra não são as fake news, embora elas existam nesse setor também. É o fato de que realmente ainda não chegou no caixa do supermercado uma boa sensação de alívio, ou nas contas de luz, água, na gasolina. E isso tem tanto a ver com os preços de fato, que seguem altos em alguns itens fundamentais, como alimentos, como com a comunicação do governo. Objetivamente, sim, o preço dos alimentos está subindo acima da inflação. O brasileiro é tudo menos tolo, percebe isso imediatamente. Uma das justificativas para esse aumento são as péssimas condições climáticas, é o El Niño. Mas a questão é que a maioria da população não está muito otimista sobre uma melhora nesse pedaço da economia.
E não à toa, mais de um mês atrás, o presidente Lula fez desse o tema central de uma reunião ministerial. O que poderia ajudar a reverter um pouco isso, além de os preços realmente caírem? Aqui é a atualização que vale o presidente Lula fazer no seu software de décadas atrás. Para melhorar sua aprovação, o resto do que Lula acredita ser boa notícia de seu governo tem que chegar na ponta, tem que ressoar nas caixas das redes sociais, bem além das manchetes. E aqui voltam a operar tanto as falhas do próprio governo em comunicá-las, quanto a máquina da extrema-direita em abafá-las e impor sua própria agenda. Mesmo fora do Planalto, esse é um ativo que os radicais não perderam. Ao contrário, ganharam um aliado de peso aí nas últimas semanas, o Elon Musk, que, embora se direcione mais ativamente a Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não deixa de retroalimentar a rede extremista e alfinetar Lula sempre que pode, chamando o presidente até de cadelinha do Xandão, uma coisa horrorosa. A lição das lendas do jornalismo da conversa de anos atrás com Lula está mais válida do que nunca. Para não ter manchetes negativas, basta não dar motivos para uma. Na ampla maioria das vezes, isso não é porque o jornalista vai fazer uma picuinha ou como uma grande conspiração. E claro que aqui eu estou falando de jornalismo sério, né, de verdade. Mas além de pensar nas manchetes, essa lição fica ainda mais valiosa quando se pensa em redes sociais e na forma como atuam as milícias digitais, em coordenação, em torno de cada frase que Lula disser. Se por um lado é verdade que a extrema-direita vai usar qualquer coisa dita por Lula para atacá-lo, também é verdade que quando o presidente modera seu discurso, fica bem mais difícil pintá-lo de algo que ele não é. Basta notar como quando Lula repreende Nicolás Maduro sobre a condução das eleições na Venezuela, ou passa 2 ou 3 semanas sem uma declaração polêmica, o bolsonarismo nas redes fica perdido, volta suas fichas contra o Supremo. É nessa trégua que as boas notícias de Lula podem trafegar. E com menos gritaria nas redes e um ecossistema cada vez mais rico de jornalismo, as manchetes que contemplem as ações do governo e aquelas com as devidas críticas pertinentes terão seu lugar e não vão incomodar tanto.